O mundo do cinema hoje está passando por umas questões aí um pouco diferentes, para dizer o mínimo, né? Em questão de adaptação, sendo de jogos, de quadrinhos, livros, a gente sempre teve aí uma grande questão. Será que essa obra adaptada vai ficar boa? É mais ou menos por aí que vai ser a conversa de hoje, beleza? Porque assim, os filmes hoje em dia estão com alguns problemas, eu diria, e eu vi algumas paradas, por exemplo, em Devil May Cry recentemente da Netflix, e também na própria questão de adaptação. Então vamos falar de tudo isso após você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, bora lá! E bom, esse vídeo é mais ou menos naquele estilo que a gente está fazendo um pouco mais novo, onde a gente pega um tema, conversa sobre, né, ou algum tipo dessas de discussão, beleza? Então é mais ou menos para a gente conversar aqui um pouquinho, beleza? O vídeo era para ser uma outra pegada sobre as melhores, né, ou todas as adaptações de jogos, mas ia ser um vídeo gigantesco se a gente fosse para essa vibe, né? Porque, por exemplo, só de filmes, em questão de adaptação direta, né, de um jogo ou algo do tipo, tem cerca, né, mais ou menos ali, cerca de 65 adaptações, pelo menos as mais interessantes, né? Temos também filmes sobre jogos ou filmes que mostram a história de alguém que tem alguma coisa a ver com o jogo, por exemplo, o filme do Tetris, ou aquele filme Pixel, né, que não necessariamente é sobre um jogo ou um jogo específico ou algo do tipo, mas envolve os jogos, então tem esses tipos de filmes aí. Então se eu fosse fazer um vídeo só sobre isso, ficaria, né, um vídeo muito grande e às vezes até maçante. Então a gente vai mencionar algumas coisas e o editor vai estar pondo aí para vocês darem uma olhada na lista insana que eu fiz só de filmes, por exemplo. Aí quando eu fui para o âmbito de séries, a lista começou a aumentar ainda mais, beleza? Fora, por exemplo, que eu não coloquei, né, adaptações de animes, que tem muitos animes, tem filmes de animes também, né, de vários, por exemplo, Pokémon, só de Pokémon tem uns 15 filmes, entendeu? Então, tipo, talvez ficaria meio maçante e inviável fazer um vídeo só sobre isso, beleza? Então a gente vai comentar algumas coisas. Como eu disse, a questão de adaptação, né, no cinema sempre existiu, né? Pegar uma história de um livro, ou de um conto, né, ou uma novela. Novela que eu falo que lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Esse termo de novela. Seria algo do teatro ou alguma coisa que foi para a TV em um respectivo momento. Então é mais ou menos essa a pegada, beleza? E o cinema traz esses tipos de adaptações para contar essas histórias em um outro formato. E como todas as adaptações, ultimamente a gente tem visto muito mais em questão de adaptação de jogo e de quadrinhos, sempre tivemos, né, coisas horrorosas, coisas medíocres e também as que se sobressaem. Só que na questão de adaptação de jogos, ultimamente tem melhorado bastante, mas a parada era meio esquisita, sabe? As galera não conseguiam acertar a mão nessa questão da adaptação, entende? De contar uma história interessante. Então o saldo acabou sendo mais negativo do que positivo, o que começou a dar uma mudada, né, nos últimos anos com algumas coisas interessantes. Então tivemos grandes spots, né? Inclusive a gente fez um vídeo sobre as melhores adaptações de jogos, que vai estar aqui no card para vocês conferirem, né? O editor também vai estar pondo a capa do vídeo aí para vocês não se perderem, tranquilo? Então, a gente sempre teve essa questão, esse problema, né? Porque alguns jogos, principalmente vários jogos de sucesso, são jogos que fortalecem a gameplay. O que seria a gameplay? A movimentação do personagem, as skills, o que você pode fazer dentro do jogo, ou até mesmo a ambientação, né? O que o mundo do jogo te propõe, né? Para que você desbrave esse mundo da melhor forma possível. Em questão de narrativa, os jogos hoje em dia começaram a ficar melhores, mas ainda assim, né? Quando você fala sobre jogos, na minha opinião, que a gente deveria ter, né, é mais o fator da gameplay e não só da narrativa. Mas, claro, tem muitas exceções à regra que misturam essas duas coisas de uma forma
insana. E quando vai adaptar isso para as telas ou para o streaming, né, como é o caso aí de várias séries hoje em dia, a gente acaba vendo mais, né, nessa questão de narrativa do que a própria gameplay sendo aplicada ali, porque para você adaptar uma gameplay é meio complicado. Você pode colocar alguns elementos que tem na gameplay, né, do jogo para fazer uma referência, né, propriamente dita, ao que você está se propondo a colocar dentro de uma série ou de um filme. Então, por exemplo, né, a primeira adaptação para filme mesmo, né, de um jogo que fez muito sucesso era Super Mario Bros. De 1993. A primeira bomba da história do mundo das adaptações de jogos em Hollywood. O filme, para algumas pessoas, principalmente para a galera mais, né, jovem, eu diria até as crianças da época, né, ver aí um filme sobre um jogo era interessante e muita gente gostava, né? E quando esse filme foi lançado, eu não era nem nascido, então não tem apelo nenhum, não tem nenhuma nostalgia com ele, então por isso eu acho ele horroroso. Muita gente acha, inclusive, tá? Eu só tô colocando aqui porque tem um pessoal aí que acha legal por conta do saudosismo, né? Da nostalgia e esse tipo de coisa. E tá tudo bem, porque a gente também gosta de coisa ruim, beleza? Então, assim, a indústria das adaptações de jogos já começou meio esquisito. E depois disso, tivemos também nessa mesma vibe Double Dragon em 94. Tivemos uma lacuna, né, até 99 com o Window Commander. Aí tivemos, claro, as melhores, talvez, adaptações naquela época, né, nos anos 90, que eram os filmes de Street Fighter e Mortal Kombat, que, assim, tinha ali uma certa história, uma pequena lore envolvendo, né, esses títulos de luta, que eles acabaram seguindo para fazer essas adaptações. Então tinha uma certa, né, questão ali envolvendo a própria história do jogo, né? Só que eles foram mais para esse lado. Então isso era mais difícil de fazer em questão, né, de CGI ou visual, né? Porque videogame você faz o que a imaginação, né, deixar você fazer. Agora transportar isso para o cinema, né, para as telas é um pouco complicado para fazer certas coisas. Então algumas paradas eram meio esquisitas. Então tem aquele meme do Get Over Here, do Scorpion, né, do Mortal Kombat de 95, se eu não me engano, que a paradinha sai da mão dele, né, a corrente sai da mão dele assim, abre, ele fica bem quietinho assim, ó, aí abre a mãozinha, né? Então é engraçado. Get over here! Hoje em dia, porque na época, não na época que lançou, porque eu assisti depois, né? Mas quando eu era criança, eu assistia e achava maravilhoso. Então, até o momento, Street Fighter e Mortal Kombat eram as melhores coisas de adaptação, né, do mundo dos jogos para o cinema. Depois tivemos o Wing Commander, que tinha uma jogabilidade ali em questão de nave, né, muito interessante para a época, para adaptação em filme. Já ficou meia boca. Que me lembra também daquele filme The House of the Dead. Acho que é isso, deixa eu ver. É isso mesmo, ó. The House of the Dead, que teve um filme alguns anos depois, que era uma adaptação de máquina de shopping, daquelas aqueles arcade que tinha a arma, né, engatilhada ali. E para transportar isso também ficou meio esquisito, porque, né, o lore não era o forte disso. Tivemos, sei lá, Alone in the Dark, que ficou esquisito também. Talvez a melhor cena, né, que envolva uma adaptação de gameplay para as telas, né, de cinema, com aquela perspectiva em primeira pessoa que tem no filme, né? Inclusive é o filme que tem o The Rock, né, ali também. Então tem muitas coisas aí que a gente pode tirar, né, dos videogames. Tivemos também alguns filmes envolvendo animações em 3D ou 2D, como é o caso das adaptações de Final Fantasy, que são insanas, principalmente Advent Children, que é uma das melhores adaptações aí, eu diria, em questão de animação, né, da primeira década ali, dos anos 2000, que é bem interessante. E aí tivemos vários títulos que você provavelmente nem sabia que existia, porque quando eu fui fazer essa lista, eu não lembrava de muita coisa, e também muita coisa eu não assisti. Então, tipo, tivemos Blood Rain, que eu nem lembrava que isso tinha existido, Dead or Alive, Postal, o primeiro filme do Hitman, Em Nome do Rei, que eu nem sabia que era uma adaptação de um jogo, se eu não me engano é um jogo de RPG, point and click, uma parada meio assim, que é protagonizado pelo Jason Statham. Então, sabe, uma parada bizarra assim, que você nem lembrava que isso existia. Tivemos também o filme do Far Cry,
Isso mesmo, Far Cry. Lá em 2008, junto com o filme do Max Payne, você lembra disso? Então, tivemos essas duas bombas exuberantes, coisas que, por exemplo, a Rockstar, que é dona de Max Payne, e a Ubisoft demoraram um tempo para voltar aí, né, na questão de adaptação. E em 2008 também tivemos a primeira adaptação de Resident Evil, sendo uma animação. Tivemos em 2010 o filme do Tekken. Quem lembra desse? Esse aqui é meio estranho ali, né? Mas enfim, chamou bastante atenção na época. E era nesse ano também que tivemos também a adaptação em animação, né, de um jogo, só que uma animação em 2D de Dante's Inferno. Quem lembra desse? Esse aqui é meio desconhecido pela galera. Sim, tivemos a animação de Dante's Inferno. A parada eu achei bem interessante. Aí tivemos também o Prince of Persia, da própria Ubisoft aqui de novo, né, apostando mais uma vez, com o Jake Gyllenhaal, né, com o papel principal, né, em Prince of Persia As Areias do Tempo. Inclusive, eu gostei desse filme, né, é um filme bem interessante. Aí ali nessa mesma década ali, né, na primeira década dos anos 2000, tivemos várias adaptações de jogos grandes, como a franquia Resident Evil, com vários filmes, né, que finalizou em 2012, se eu não me engano, com 6 filmes em live action, fora as animações, com a Mila Jovovich, eu acho que esse é o nome dela, não lembro direito. Tivemos Lara Croft, né, a Tomb Raider com Angelina Jolie. Meus amigos, eu tô ligado que você gostava desse, né? Então, seu safadinho. Tivemos também nessa mesma pegada aí de Resident Evil, talvez, os 2 primeiros filmes de Silent Hill. Inclusive, o ponto que eu quero chegar é que a gente tem todos esses jogos, né? Tem muito mais aqui na lista, como vocês podem ver aí, ó. Uma cacetada de jogo. Dos anos ali pra frente, a gente teve uma sensação de que os filmes de jogos tinham cessado, né? Tinham dado uma aquietada. Mas, na verdade, não foi bem assim, porque praticamente em todos os anos tinha pelo menos uma adaptação de videogame, sendo ela em animação, live action ou coisa do tipo, mas nada com uma alta qualidade, sabe? Algo realmente interessante que fala, não, isso aqui, além de ser uma boa adaptação, é um bom filme. Você assiste além de ser uma adaptação, entende? E nos últimos anos, a frequência começou a ficar maior. E qual que é a grande questão, o grande problema, né, dessas adaptações? Então vamos entrar realmente no âmbito dos filmes aqui de adaptação de jogos. Ultimamente, Hollywood tá nessa questão de farmar grana só pela grana, não por fazer boas obras. Isso a gente pode ver, por exemplo, nas adaptações de quadrinhos, né, com super-heróis aí em alta. Tivemos muitas adaptações de livros também, algumas felizes, outras muito infelizes, diga-se de passagem. E claro que nos jogos não seria diferente. Então muitas dessas franquias foram só feitas para angariar dinheiro. Claro que é uma indústria e para isso eles precisam gastar e visando um lucro. Só que o lucro, só pelo lucro, às vezes dá errado. Por quê? Você não está visando a arte, a boa história. Então isso acaba ocasionando, por exemplo, em um Uncharted da vida. Que, né? Meu, que isso? O que aconteceu? Um Assassin's Creed, que foi lá do Fassbender, né? Então, aí você vai para umas questões ali. Porque eles querem adaptar uma parada que já existe, fugindo um pouco do que já existe. Só que se você for pegar o que já existe, já é uma boa história. Então, por que você não conta essa história? E a indústria parece que está indo para um lado de... não, a gente tem que fazer o mais rápido possível ou apressar o roteiro. Então o roteiro fica muito bagunçado. Eles querem entregar aí uma trilogia de jogos, como foi o caso de Uncharted, em um filme. E você fala, meu, não vai dar. Você colocar tudo isso num filme só, vai ficar uma bagunça e a galera não vai entender. E basicamente foi o que aconteceu, né? Por isso o filme é ruim às vezes. Então isso ocasiona nessas bombas que a gente está vendo, né? E algumas coisas são propositalmente, né? Ok para o público infantil, como foi o caso do filme Minecraft, que a gente viu agora, né, recentemente. A gente tem adaptações que são um pouco mais cabeça, como é o caso de Arcane, Cyberpunk, que foi excelente, né, que está disponível na Netflix, mas não foi a Netflix que fez, porque quando a Netflix faz, fica meio esquisito, como é o caso de Tomb Raider, ficou meio estranho. O Devil May Cry não é ruim, sabe? Mas eles quiseram humanizar umas coisas que só pela lacração, entende? Porque a gente entendeu o que eles queriam passar ali, entendeu? Então, tipo, vale a pena você mudar aí as coisas?
você acaba relevando pelas cenas legais, pela estilização, porque você gosta daquele personagem. Mas mudar algumas questões nem sempre vai cair no gosto do público, sabe? Então, porque você tá fazendo para um público, claro, que é diferente do público dos jogos, mas ao mesmo tempo, se você tá usando esse nome, é para atrair os fãs dos jogos. E para você fazer isso, você tem que fazer algo que interesse ele e que ele goste disso. E como você faz com que ele goste disso? Mantenha os elementos daquela adaptação, seja ela qual for. E aí você vai para várias paradas, né? Tivemos Warcraft, que foi meia boca, tivemos Angry Birds, que não tem uma história propriamente dito, mas em questão de animação ficou bem interessante, pro público infantil ficou legal. Sonic fez um sucesso absurdo, né? Tá chegando aí já na casa do 1 bilhão, né? Por filme, basicamente, de lucro. Já tivemos 3 filmes e as bilheterias só foram aumentando, né? Então é um grande sucesso, querendo ou não. Tivemos algumas adaptações que você nem se lembra, como o Monster Hunter, com, de novo, Mila Jovovich, eu acho que esse é o nome dela, que é só um filme meia boca, assim como foi Rampage, que também traz aí The Rock novamente. Tivemos aí algumas bombas que acabaram agradando, de certa forma, um público mais infantil, como eu já mencionei, né? Angry Birds, Sonic, tivemos Five Nights at Freddy, tivemos também o próprio Minecraft, que agrada o público infantil, sabe? Agrada, mas ao mesmo tempo desagrada, porque eles não entendem ali pelo menos o começo da história, aí, né? Que é o que agrada o adulto, mas não agrada a criança. Tivemos, sei lá, umas bombas absurdas como Borderlands. Quem lembra, ano passado, hein? Borderlands. Dead Trigger, que também foi meio esquisito, que é a adaptação de um jogo de mobile, feito em uma era insana de, sei lá, CGI, e a parada ficou horrorosa. Isso acaba, né, levando ao fracasso. E aí você vê franquias, às vezes, que você gosta muito e queria ver uma adaptação, indo pro limbo. Só que, ao mesmo tempo, você vê que franquias que agradaram os fãs antigamente retornam. Apesar de ser aí franquias que fracassaram em alguns âmbitos, são franquias grandiosas. Então, por exemplo, vamos ter uma nova adaptação de Tomb Raider, que apesar do filme de 2018, né, que foi um soft reboot, né, tirando aí os clássicos lá da Angelina Jolie, teve aí, só que mudaram um pouco a personagem, as questões ali da própria história ficou horroroso, na minha opinião, que ninguém nem se lembra às vezes desse filme. Vamos ter aí uma nova adaptação em live action, que vai ser uma série da Prime Video, porque tivemos uma adaptação para animação da Netflix ano passado. Ano retrasado, um negócio assim, que também ficou meio esquisito. Aí em 2021 tivemos um novo filme, um reboot de Resident Evil, horroroso. Tivemos a série de Resident Evil, horrorosa também. Meu Jesus, isso aqui você não precisa nem lembrar que existe. Perdão aí por essa, né, por essa lembrança. Vamos ter aí a sequência da adaptação de Mortal Kombat, que foi até que feliz, né, em questão de bilheteria. Então vamos ter o 2 ainda esse ano, 2025. Diz aí as lendas que vai ter o novo Street Fighter, né, indo para mais ou menos esse lado do Mortal Kombat. Vamos ter, acho que ano que vem, deixa eu confirmar aqui. Na verdade ainda está sem data, que é o retorno a Silent Hill, que vai rebootar a franquia no cinema, né? Que temos o primeiro filme é bem interessante, o segundo tem ali alguns pontos legais, mas ao mesmo tempo peca em algumas paradas, então eles vão rebootar isso, né, ano que vem. Vamos ter ainda este mês, né, do lançamento desse vídeo, por isso, né, eu estou fazendo esse vídeo aqui, que é Until Dawn, que vai chegar aí nessa pegada do terror, mas modificando algumas paradas aí do jogo, então já vai com isso em mente. E isso não vai parar, porque vamos ter muita coisa ainda, beleza? Vamos ter live action de The Legend of Zelda, né, que vai chegar em 2027, que é uma parceria de novo com a Nintendo, que fez aí um sucesso absurdo com o Super Mario, o filme, que agradou muita gente, né? Trazendo, claro, novidades para a franquia e tipo, apagando a imagem daquele primeiro filme lá do Super Mario, indo para o caminho da animação, que eu acho que encaixou melhor. Principalmente um dos âmbitos, né, de adaptação é saber qual mídia você vai adaptar, se vai ser para live action ou para animação. E aí, às vezes fica esquisito, às vezes não, então tem que ter esse tato, né, para você saber como você vai adaptar, se vai ser para filme, vai ser para série. Então, The Last of Us,
coube muito bem em uma série, ficou excelente. Então temos essas boas, né, adições ao mundo das séries, que além de ser uma adaptação, é uma série boa. E aí temos outras séries que estão aí para sair, como God of War, que está passando por vários perrengues aí na Prime Video. Inclusive a Prime Video tem que melhorar aí o time de roteiro, que tá complicado. Quer dizer, não só a Prime Video, né? Netflix também, né? Questão de produção, os streamings são muito bons, mas em questão de roteiro, meus amigos, né? A parada tá tenebrosa. A Max é muito mais experiente com isso, porque eles já são grandes do mercado, a própria Disney, enfim, mas os streamings que são só focados em streamings precisam melhorar na questão do roteiro. E ainda assim, nesse mundo que são só adaptações, temos outros filmes, como filmes que se passam em jogos, não jogos que existem, né? Como Detona Ralph, temos Tron, que recebeu aí recentemente um novo trailer, né? O terceiro filme do Tron. Temos muitos outros, Jogador Número 1, Jumanji, aquele filme mais antigo, Gamer, quem lembra desse? Esse aqui é insano, hein? Eu gostei bastante. Temos Free Guy, que é do Deadpool, que a gente chama, né? Ele agora é o Deadpool em tudo. Tivemos D&D, que é o Dungeons and Dragons, que apesar de não fazer tanta bilheteria, foi um filme legal, eu gostei, principalmente da questão do RPG, que foi aplicado ali dentro do filme, né? O roteiro eu acho muito feliz, a questão da personalização, né, dos personagens, é bem interessante ver a característica de cada um. Temos filmes contando a história de jogos, como Tetris, Pinball, se eu não me engano, que é um documentário. Não, na verdade tem um documentário de Pinball, mas não, tem outro filme que é do Pinball também, contando a história de como foi feito, né, o Pinball. Tem também um documentário sobre jogos indie, que esse que é bem legal, que é Indie Game, recomendo para vocês. Então a gente vai ter que ir avaliando conforme for lançando os filmes um a um. Não tem como cravar, por exemplo, que a indústria está caminhando para coisas boas ou está derretendo novamente, porque a gente está num negócio de alto e baixo e é sempre muito próximo do que é quem está produzindo. Quem está produzindo geralmente é quem manda realmente se o filme vai ser bom ou ruim. Borderlands, por exemplo, é essa questão. Uncharted, né? Tá, Uncharted não é tão ruim quanto Borderlands, mas ainda assim é meio estranho, né? Mas enfim, isso acaba demandando, né, dessa galera que está fazendo. E eles precisam achar roteiristas que consigam interpretar a questão da gameplay, da história, de o que o jogo representa para as telas. Então, a indústria está caminhando para algo ruim ou algo bom? Não sabemos, porque é sempre quem está fazendo, assim como outros filmes ou outras adaptações. É sempre um 50-50, que pode ser horroroso, pode ser medíocre ou algo que se sobressai, né? Então é muito legal ver, por exemplo, que a indústria está adaptando mais jogos ultimamente do que era no começo dos anos 90 ou 2000, que era uma adaptação ou duas por ano. Agora a gente está tendo várias. Então só esse ano, por exemplo, a gente teve umas 5, 6, se eu não me engano. Tem a segunda temporada de The Last of Us, tivemos Devil May Cry da Netflix, Until Dawn, que vai chegar agora, um filme Minecraft, Mortal Kombat 2, que chega no final do ano. Então tem muita coisa aí para ver, em questão aí de séries tanto animadas, né, como Castlevania, que é insano, teve até um spin-off, que é o Noturno, né? Deixa aí nos comentários se você, né, se eu esqueci de alguma coisa, mas vocês entenderam aí qual foi a pegada, né? A gente vai ter muitas outras coisas aí no futuro, eu vou até dar uma lida aqui para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, vamos ter a sequência da animação Super Mario, vamos ter um live action de Ghost of Tsushima, Death Stranding, como eu mencionei, Return to Silent Hill, Street Fighter, BioShock, Dead by Daylight, Gears of War, Sifu, Days Gone, Metal Gear, Streets of Rage, The Division, Mega Man, Saints Row, Jack and Dexter, Ark Survival Evolved, Duke Nukem, Stray, It Takes Two, Angry Birds, o terceiro filme de Angry Birds, To The Moon, que esse que eu nem sei do que se trata. Vamos ter também as séries, né? God of War da Prime Video, Horizon Zero Dawn da Netflix, que foi anunciado, na verdade, que agora eles trocaram, até esqueci de trocar aqui no roteiro, mas anunciaram no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, que vai ser um filme da Netflix e não uma série, então já fica aqui a atualização, né?
Vamos ter também a série de Warhammer, que vai ser interpretada aí, né, no papel principal com Henry Cavill, que é um ator gamer, que fez inclusive The Witcher, que na sua primeira temporada é legal, mas vai decaindo ao passar aí das temporadas. Então já fica aqui uma outra menção, né? Vamos ter também a série de A Plague Tale, Alan Wake, da AMC, Tomb Raider, né, como eu falei da Prime Video anteriormente, Mass Effect da Prime Video, Splinter Cell, que essa aqui é uma animação que a Netflix esqueceu que tinha que lançar. Vamos ter mais uma tentativa, né, só que agora para a série de Assassin's Creed, Disco Elysium, que é um dos melhores RPGs assim da história. Vamos ter System Shock, Life is Strange, Grounded, que a gente já meio que tem, né, um filme sobre Grounded, que é querido encolher as crianças. Esse aqui é pra velha guarda, hein? Quem lembra desse aqui? Já deu até um estalo nas costas aí, né? Então, vamos ter muitas coisas aí nos próximos anos. Então, fica ligado, porque pode ser interessante, ao mesmo tempo que a gente vai ter que ir avaliando, né? As coisas boas aparentemente estão por vir. Cabe às produtoras acertarem a mão, né, nessas adaptações aí. Já me deu até um medo de Horizon agora. Filme da Netflix. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do tema, se a gente pode explorar mais esse tipo de coisa aqui no canal, deixa aí nos comentários, beleza? Então agora sim, vou pedir aquele like, aquela inscrição e, claro, ativa o sininho. Toda vez que a gente lançar um vídeo novo, vai chegar uma notificação para você. Tranquilão? Então agora sim, vou deixar aqui outras recomendações, vou deixar aqui a nossa resenha do Um Filme Minecraft para vocês conferirem, tá bem legal e interessante, e aqui as adaptações de jogos que vai ter aí, ou que tiveram também, essa playlist está bem legal, tranquilão? Então agora sim, vou ficando por aqui, um abraço e fui!